Olá, pessoal, tudo bom? Eu tô aqui para falar sobre emagrecimento, né? É um assunto em que eu trato no meu livro, que se chama Emagrecimento, Quebrando Mitos e Mudando Paradigmas, e eu abordo bastante nas minhas aulas do Nerdflix. Mas, só para contextualizar um pouco dessas questões, né? Você certamente conhece pessoas que se matam de fazer exercício e não emagrecem. E tem aquelas que, além de emagrecer muito pouco, né, muito menos do que o esperado, assim que elas param de fazer o exercício, elas engordam e às vezes até mais do que tinham perdido antes. Então eu vou explicar para vocês alguns detalhes disso e aí vem aquela questão, aquela pergunta que as pessoas fazem mas será que aeróbio engorda então, já deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal que as informações que vêm aqui são muito importantes para você. Vocês devem ter ouvido falar alguma vez essa coisa, né? Aeróbio engorda. O Paulo Gentil falou que aeróbio engorda. Você sabia? Paulo Gentil anda falando por aí que aeróbio engorda. Que absurdo, esse cara é polêmico demais, falando que aeróbio engorda. Os haters, eles são bem divertidos, né? O seu estudo mostra que multiarticulares são suficientes para promover hipertrofia em praticamente todos os músculos e eles espalham o que você falou. Rosca bíceps não dá resultado. Seu artigo mostra que agachamento dá mais do que o dobro de hipertrofia de glúteo do que elevação pélvica e eles espalham. Ele falou que elevação pélvica não serve para nada. Aí você mostra que aeróbios de baixa intensidade e longa duração não são uma boa opção para o emagrecimento e eles espalham o que você falou, aeróbio engorda. Sobre esse último ponto especificamente, é muito comum a gente pensar em queimar gordura ou queimar calorias na hora do exercício. O que eu chamo no meu livro de emagrecimento, né, de abordagens metabólica e abordagem matemática, respectivamente. No entanto, a gente precisa entender mesmo o que acontece depois da atividade física. Porque muitas vezes aquele resultado que você busca na hora do exercício, de queimar caloria ou queimar gordura, ele não continua ou ele é até mesmo revertido no momento seguinte. E para dar um exemplo sobre isso, eu vou falar de um fenômeno chamado supercompensação. Por exemplo, quando você faz musculação e na hora do exercício há estresse nas fibras musculares, algumas delas até vão se romper. E aí o que acontece nos dias seguintes ao treino? Você recupera aquelas fibras e você supercompensa, colocando um pouquinho a mais e o músculo cresce. Vamos supor que você faça um treinamento intervalado de alta intensidade. O que acontece na hora do exercício com as reservas de glicogênio? Você reduz ela, você depleta suas reservas de glicogênio. O que vai acontecer nas horas e dias seguintes após o exercício? Você recupera o que você perdeu e você supercompensa, coloca um pouquinho a mais, ou seja, suas reservas de glicogênio aumentam. Então vamos aplicar essa mesma lógica para quando você faz exercício pensando em queimar gordura na hora do exercício. Na hora do exercício, você faz a atividade e você estressa, você diminui suas reservas de gordura. E o que você acha que vai acontecer nas horas e nos dias seguintes após o treino? Pois é, pessoal. Como a gente nunca imaginou que a gordura também seria um tecido que supercompensa. E existem evidências para isso desde a década de 70. Inclusive, nós temos um artigo publicado sobre isso recentemente. Eu falo disso no meu livro, nas minhas aulas. Eu vou deixar tudo aqui na legenda, na descrição do vídeo, para você se informar mais. E as evidências são extremamente consistentes. Óbvio que isso não quer dizer que o exercício engorda, até porque existem várias coisas envolvidas nesse processo, como, por exemplo, a alimentação que você tem, a programação que acontece com o treino, quantas vezes você repete e por aí vai. No entanto, as evidências sobre a supercompensação de gordura elas são extremamente consistentes. E os mecanismos envolvidos nisso, tanto em animais quanto em seres humanos, já começaram a ser explorados. E aí eu reforço. Dá uma olhada no artigo que a gente publicou, dá uma olhada no meu livro e dá uma olhada nas aulas. Então, a gente precisa entender não o que acontece na hora do exercício, mas o que acontece depois. Você não pode fazer um exercício pensando, eu vou usar gordura, eu vou queimar caloria, e desconsiderar que isso compõe aí 30 minutos, 1 hora do seu dia. E o que acontece nas outras 23 horas, 23 e meia? Então, você tem que planejar o exercício
para que ele promova melhoras no metabolismo e você tenha um emagrecimento sustentável, o que normalmente se consegue com atividade de intensidade mais alta, como o treino intervalado, como também os treinos de musculação. Nós precisamos reconhecer que emagrecimento não é simples se a gente quiser ter sucesso. Porque se fosse tão simples assim, as pessoas estariam conseguindo emagrecer com facilidade. E o que a gente encontra todo ano? Obesidade aumenta, sobrepeso aumenta, e as pessoas ficam aí procurando milagre, ficam procurando shake para substituir a refeição, ficam procurando aparelhinho que dá choque, cinta para afinar a cintura, creme para derreter gordura, todo tipo de maluquice, porque as pessoas estão tão desesperadas que qualquer um que ofereça uma bobagem acaba caindo no gosto do povo. É como diz o Einstein, pessoal, é uma loucura você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então vamos mudar a nossa concepção, vamos refletir sobre as nossas práticas para que a gente consiga ter mais resultados na perda de peso de maneira eficiente e sustentável. Detalhe, eu estou falando de emagrecimento. Se você estiver querendo falar de saúde, obviamente que o exercício tem outra perspectiva de custo-benefício e jamais eu diria que fazer exercício não serve para nada. Vamos falar sobre emagrecimento. Então eu encerro dizendo para vocês, vocês conseguem se aprofundar mais nesse tema, dando uma olhada no artigo que a gente publicou, nos livros e nas aulas, mas, na prática, a questão é essa. Você precisa de intensidade para modificar o seu metabolismo positivamente. Entendido, pessoal? Então, deixa o seu like no vídeo, bota para seguir o canal e compartilha isso, porque tem muita gente se matando na esteira, contando caloria, e isso não está servindo para elas emagrecerem. Tá legal? Até a próxima, pessoal!